Fala galera, tudo bem com vocês? Fala galera do sexto ano, sejam bem-vindos à nossa oitava aula de ensino religioso, galera. Espero que vocês estejam tranquilos, animados, empolgados, refletidos também sobre as coisas que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada, a gente trabalhou a questão da relação da família com, digamos assim, com o cenário religioso da criança, né? A influência da família no processo de religiosidade, né? E a gente tratou muito voltado para o cristianismo, a questão da observação da simplicidade da presença de Deus entre nós, né? Ou seja, da simplicidade da presença de Deus entre nós, do que a gente vai e consegue captar essas informações de Deus na nossa vida, né? No caso do exemplo lá foi da questão do menino, né, do avô, que o menino fazendo a pipoca com o avô, ele abraçou, e nesse momento que ele abraçou o avô dele e disse obrigado, foi quando ele teve aquela não paurosia, né, mas teve aquele sentimento, certo? E aquela consciência de que Deus agiu naquele momento, né? Ou seja, que aquilo ali, esse ato de carinho, era como se fosse Deus fazendo o mesmo ato de carinho para com eles, tá? E a gente vai continuar com essa mesma ideia do cristianismo para a gente promover os nossos conhecimentos sobre essa relação e a importância da família no processo de criação e de formação de valores. A gente vai sair de uma questão religiosa para focar na formação de valores, certo? Do indivíduo. Então vamos lá. Então eu vou ler um texto aqui para vocês. Nossa família, nossa vida, também do Monsenhor, como da aula passada, Paulo Daher. A vida nos ensina que tudo o que aprendemos em nossa infância é o que vai dirigir nossa vida. É fundamental para as ideias e para os sentimentos. Margarida, abandonada pelos pais aos 6 anos, foi criada em um internato de órfãos. Aos 15 anos, saiu para trabalhar numa família, que a teve quase como filha. Deu-se muito bem, continuava a estudar. Aos 20 anos, tinha sempre problemas em relação às amizades, não gostava de se aprofundar, embora tratasse todos bem e fosse simpática. Teve um namorado que a entendeu bem e a ajudou a superar imagens erradas da vida de família que lhe ficaram gravadas em sua primeira infância. Foi a sua salvação. A família dá-nos por antecipação as imagens do que será a nossa vida. Toda a confiança que temos de pessoas, profissões e situações são vividas antes em família. Esta deve dar a segurança interior dos valores que firmam nossa felicidade futura. Então, a esperança, a certeza de bens que precisaremos começar a despontar em nossa própria família. Antes de eu continuar o finalzinho, vamos comentar sobre isso. Galera, o que eu sempre falo. Lembra do nosso texto quando o filho ele começa a fazer uma cubuca de madeira para dar para os pais dele, porque os pais dele estavam fazendo isso com o avô e ele falou assim, não, eu estou fazendo para quando vocês ficarem velhos eu dar de comer a vocês. Percebam que aí se enquadra essa ideia, porque assim, tudo que nós aprendemos, tudo que nós levamos para a nossa vida futura, vai ser tirado da nossa infância. Vai ser tirado da nossa convivência da infância à juventude, certo? Ou seja, todas as coisas boas e as coisas ruins que vocês vivenciam e vivenciaram dentro da infância de vocês, vocês irão levar para o futuro de vocês, principalmente na fase adulta, tá? Então, se você teve inseguranças quando era mais novo, você vai levar essa segurança para o seu futuro. Se a sua família ela te deu apoio, te fez perceber as coisas da vida, te deu valores no qual você consiga perceber o seu papel na sociedade, ou até mesmo valores como hábitos, valores como respeito ao próximo, valores como a verdade sempre, tudo isso aí você vai levar com vocês para o resto da vida. Se a sua família
te criou com muito mimo, sempre dando tudo o que você quer, vai chegar um ponto que ela não vai conseguir dar o que você quer. Então você vai se frustrar, você vai se irritar, você vai tornar uma pessoa agressiva, você vai se tornar uma pessoa malandra, você vai se tornar uma pessoa mais mentirosa, certo? Ou até mesmo enganadora, certo? Ou seja, se os seus pais nunca te encorajaram a fazer nada, sempre fizeram as coisas por você, sempre te repreenderam, sempre te deixaram de lado, sempre te deixaram quieto no canto, você nunca vai ter a sua autonomia, a não ser que você trabalhe, né? Obviamente, tudo isso aí é questão de percepção. Percebo que estou mal e tenho que consertar isso e vai atrás. Não desiste, vai atrás até conseguir, mesmo que isso dure sua vida toda, certo? Você pode acabar se tornando uma pessoa frustrada, uma pessoa insegura, uma pessoa que não confia muito bem nas pessoas, como é o caso aqui da Margarida, né? Que pelo fato do abandono que ela teve aos pais aos 6 anos e da relação que ela tinha entre os outros internatos, né? Ou seja, os outros órfãos que saíam e entravam, iam para outras casas, ou seja, ela não conseguia na sua infância construir nenhum vínculo paterno e materno, porque os pais abandonaram aos 6 anos, como também ela não conseguia criar vínculos entre as pessoas, como amizade, porque ela não teve isso. Ou seja, os amigos que vinham para ela quando ela ficava, eles poderiam sair, eles saíam, eles fugiam, eles entravam em doações para outras famílias pegavam ele para adoção, conseguiam adotá-los, né? E aos 15 anos ela saiu, simplesmente ela não foi adotada, ela saiu para trabalhar na família, ela saiu para trabalhar. E que essa família a cuidou quase como filha. Não tratou e nem a acolheu como filha, e sim como empregada, mas que deu grande suporte para ela construir a sua própria vida. Ou seja, a questão de favorecimento, é um favor que a família deu para ela, para que ela possa continuar a vida dela. Então, aos 20 anos, começou-se a refletir tudo aquilo que ela viveu. Não conseguir ter uma relação mais profunda com as outras pessoas, certo? Não gostar disso por medo de se magoar, porque ela se aproximava bastante de uma pessoa no orfanato e do nada essa pessoa sumia e ela ficava sozinha de novo. Então ela não queria se aprofundar para que ela não se apegue e depois que aquela pessoa vai embora ela sofra, certo? E ela teve um namorado que ajudou a superar essas imagens erradas da família, ou seja, essa imagem errada do que é a família, certo? Que foram gravadas na sua primeira infância. Obviamente, galera, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que conseguem passar por isso e ter uma visão completamente diferente, seguir um lado contrário, como tem pessoas que passam por essas coisas negativas e se doam a essas coisas negativas e se preenchem no futuro com essas coisas negativas. Então há dois tipos de pessoas que podem vir a acontecer em todas as situações que ocorram na sua vida ou na sua família. As pessoas que se frustram e as pessoas que tomam para si e seguem a vida. Vai ter momentos que você vai pesar para um lado e vai ter momentos que você vai pesar para o outro. Isso é natural. O importante é que quando você pesar para um lado, você tenha forças para, mesmo pesando para um lado, você possa continuar. Certo? Beleza? Então, galera, a família ela é muito importante nesse processo. Certo? Para vocês terem noção, até mesmo Cristo, porque tem aqui por isso Cristo quis ter uma família, né? Que está descrita em Lucas capítulo 2, versículo 51. No caso, eu gostaria de ler o capítulo todo, né? Por quê? Porque ele solto, esse versículo solto, ele fica muito sem sentido, tá? Isso na minha visão, na minha concepção, né? Então vamos lá do Lucas capítulo 2 até o versículo 52, que termina no 52. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplandor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele então o tomou nos braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muito em Israel, e para sinal que é contraditado. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Este era já avançado em idade e tinha vivido como marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo, na mesma hora ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia,
e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Certo? Então, nessa questão, o Cristo, ele poderia ter chegado, simplesmente, ter chegado e ter já falado, já chegado lá, já conversado com todo mundo, já estruturado tudo, já propagado a palavra de Deus, a toda a essência de Deus, né? Digamos assim, mas não, ele quis se fazer presente como homem, e ele quis fazer-se presente da mesma forma como o homem como o homem e a mulher, ela vem ao mundo, né? Através de uma família, certo? Através de valores, através de um berço familiar. E até mesmo Cristo, mesmo com toda a sua essência majoritária, ele quis ter essa família de construir valores e de se aprofundar nos ensinamentos cristãos passados por ele, nos ensinamentos de Deus passados por eles, certo? E a atividade de vocês são três atividades. O que é, afinal, uma família? Para você, o que é uma família? Quais as problemáticas pelas quais a família está passando hoje? Ou seja, vocês não precisam dizer especificamente quais são as problemáticas. Mas vocês podem apenas listar quais são as problemáticas que vocês sofrem com a família hoje. Isso é pessoal seu, tá? Não precisa conversar com a família. É algo que você acha, que você identifica dentro da sua família. A adoção é um ato de amor ao próximo. O que você acharia de ter um irmão adotivo? Qual é o seu pensamento em relação ao irmão adotivo? Você gostaria de ter um irmão adotivo? Sim ou não e por quê, né? Atividade 2. Em sua casa, como são divididas as tarefas entre os membros da família? No caso, as tarefas de casa, certo? Ou seja, todas as tarefas que são relacionadas. Isso, eu botei exemplos aqui, né? Só para vocês criarem a tabela, mas vocês podem criar no caderno se for mais de 5 pessoas, tá? Vocês colocam os membros e colocam as tarefas que eles realizam no dia a dia e como são divididos. Ah, minha mãe faz o almoço, meu pai, quando chega para jantar, ele faz a janta, eu varro a casa, eu quando chego em casa da escola, eu encho as garrafas de água, eu varro a casa, minha mãe cozinha e eu só almoço, minha mãe cozinha, eu lavo a louça, meu pai ele chega e me ajuda no final para lavar a louça mais rápido, certo? Ajudar minha mãe, ou eu mesmo ajudo ela, e você vai dividindo os membros da sua casa e o que cada um faz para dar essa rotatividade na família, né? E a atividade 3, escreva um texto apontando aspectos positivos da família de ontem, ou seja, da família anterior, a família do pessoal passado, e os aspectos positivos das famílias de hoje em dia, né? Ou seja, você vai observar como era a família antigamente, como era a postura da família antigamente. Aí você pode pesquisar como era a família de antigamente. Aí você pesquisa e também você pesquisa como é a família de hoje e você escreve um texto apontando os aspectos positivos para cada uma delas. Beleza? Então a atividade de casa está descrita nos slides acima. Quando vocês forem me enviar, enviem com a numeração aula 8, certo? A disciplina correspondente ensino religioso. A descrição da atividade, vocês vão botar atividade 1, na outra atividade 2 e na outra atividade 3, certo? E a data, 18/3/2021, certo? E vocês terão até o dia 24/3 para me enviar
essas atividades. Então nos sigam nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, dar aquele like maravilhoso, nos acompanhe pela Agenda Edu e eu estarei disponível nas quintas-feiras nos períodos de aula online. Então galera, um abraço, se cuide e não se esqueça da máscara e do álcool em gel. Lembrando que segunda-feira, dia 22, vocês terão uma apresentação de truque de mágicas para dentro do torneio Asa Branca. Então façam esses truques de mágicas, surpreendam-nos, certo? Com suas mágicas e ganhem pontos para que vocês possam ganhar essa taça desse torneio. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Valeu!